Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Neste programa nós vamos falar sobre negociação de custos logísticos. E para falar sobre o assunto nós estamos com José Altschuler. Zé, queria primeiro te agradecer, por ter aceito o nosso convite e queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí, falasse um pouco do seu histórico profissional. Deve ser pequeno, né? Obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Logística em Foco. A nós que agradecemos. É muito gratificante poder trocar experiências na área de logística e supply chain. É uma área, para quem gosta, ela é apaixonante. Tenho 30 anos de trabalho praticamente em todos os segmentos, comércio, indústria, varejo e serviços. Fui empresário por 10 anos, eu montei uma fábrica de meia, com tecnologia italiana, importei máquinas e trabalhei no mercado. Foi uma experiência muito boa também. E meus últimos 17 anos eu trabalhei no Walmart, na área de logística e supply chain, como diretor de transportes, diretor de importação, diretor de reabastecimento e diretor também financeiro para a logística. E hoje eu estou como consultor da Alti Supply Chain. Você já foi, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você já foi para o local mais nervoso possível, que se existe na área de logística, que é a área de varejo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, a gente quando fala de varejo, e para as pessoas entenderem, quando a gente vai para uma indústria, às vezes, uma indústria de alimento, nós estamos falando aí de às vezes 10 SKUs, 30, 40, 50 SKUs, 200 SKUs, às vezes grandes multinacionais não tem 300 SKUs para se trabalhar. E aí quando a gente vai para um varejo, como o Walmart, por exemplo, a gente fala de 10 mil, 18 mil, 15 mil, 30 mil SKUs, CDs completamente diferentes, com produtos diferentes, com características diferentes. E um fracionamento muito grande também, que é muito importante. E falando de inventário, que acho que eu falo muito para o pessoal logística, inventário é o coração, é o final de todo o trabalho que a gente faz em logística. E como é que é fazer inventário de uma operação tão nervosa e tão grande assim? Como garantir os processos? Inventário é um ponto muito importante nas empresas em geral, principalmente no varejo. É custo, no final das contas. O inventário, ele é matéria-prima, você tem o custo da mercadoria que você vende, então ele é necessário. Ele precisa estar bem equilibrado. Um bom planejamento de inventário é chave para o negócio. Eu vou um pouquinho mais para frente falar um pouquinho sobre índice de estoque, mas hoje o inventário está presente na cadeia logística. Ele está no fornecedor, ele está no centro de distribuição, ele está dentro das carretas, os veículos que transportam a mercadoria, ele está na loja. A gente chama isso de pipeline. Então, entender o estoque em cada pedaço é muito importante. Isso é determinado no começo por um bom planejamento, mas também entendendo como isso funciona. Hoje existem canais de decisão. Hoje você vai fazer um produto que seja entregue direto na loja ou vai trazer um produto que passa por um centro de distribuição. Quando a gente fala em loja, você tem muita regionalidade e você tem grandes dificuldades de fazer o produto chegar nas pontas ou em regiões muito distantes. Então você tem muitas vezes que trabalhar uma entrega direto loja para reduzir esse inventário, porque ele vai tomar um tempo muito grande, pede para o fornecedor entregar direto. Centro de distribuição, você pode armazenar, você pode trabalhar uma forma que chama cross-dock, ele entra e sai em 1 ou 2 dias, depende do nível de serviço. Você tem produtos que precisam ser fracionados. Vamos imaginar uma caixa de uísque que se você colocar numa loja, ela não vai vender em 1 semana. Então você tem que abrir a caixa, tirar uma garrafa e entregar semanalmente, por exemplo, uma garrafa. Tudo isso ajuda a você reduzir o inventário. Dentro de vários outros produtos que você pode também fracionar. Você pode colocar vários na caixa. Muito importante também é entender o seu estoque improdutivo, porque o estoque nem sempre é 100% saudável. E o que é um estoque improdutivo? Aquele estoque que ele tem perda por data de validade, ele venceu e você não vai conseguir mais vender. Uma própria avaria. Você tem a obsolescência, você tem mercados que o produto já saiu uma nova tecnologia, ele já ficou obsoleto. Então, para isso,
Você pode dar o desconto também, mas você não vai conseguir vender porque ele já está ultrapassado também. Você tem sazonalidade, isso é muito importante. Quando a gente trabalha, por exemplo, a parte de protetor solar, panetone, vinhos, se você passar dessa data, você vai ter que ficar com esse produto um ano em casa. Então tudo isso tem que ser bem fatiado, bem avaliado. E o estoque, eu falaria duas coisas importantes. O estoque demais, ele te gera custo. Ele te traz uma necessidade de espaço maior e gera, como você comentou, avarias. Um estoque de menos também traz perdas. Você deixa de vender o seu produto. Deixa de ter lucro com o seu produto. Por falta de estoque. E o de menos, né, a gente fala principalmente para a indústria, né, você não recupera, né, a venda daquele produto, porque o consumidor ele vai comprar um outro de qualquer maneira ou ele vai comprar em um outro supermercado. Então aquela venda, né, aquela venda em si você perdeu. Né, aquele faturamento em si você perdeu para um concorrente ou perdeu para quem quer que seja. Você falou uma coisa importante, falando sobre uma rede de supermercados, né? E você falou de vários modelos, você pode entregar, a indústria entregar direto na loja para você, ou pode mandar para o seu centro e você entrega, ou você pode fazer o cross-docking, existem mais modalidades, né? Mas e a entrega da loja, Zé? Como é que a gente não está falando de uma loja, nem de duas, nem de três, né? E se a gente fala do Walmart, principalmente em vários locais, eu sei que você tem experiência em outros locais também, como é que a garantia dos serviços de loja ali interno para vocês, né? De entregar e conseguir chegar com o produto na hora certa, no momento certo, na quantidade certa? Uma área bastante nervosa é uma área de transportes. Então, quando você tem formatos diferentes, você não pode ter o mesmo tipo de veículo para entregar em todos os seus formatos. Você pode ter uma carreta, pode ter um truque, pode ter um toco, pode ter um vulk, você pode ter uma van para você chegar a entregar. Seco, refrigerado, aberto? Seco, refrigerado. Aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem as restrições de circulação, né? Isso é muito forte, né? Os horários estendidos que se pode passar. Você tem que ter doca adequada para receber, porque nós estamos falando não só de carretas, como containers também. Você tem carros, plataforma. Então eu te diria assim, você não consegue ter um único parceiro para trabalhar com o teu multiformato. Você chega a ter mais de 10, 15, 20, 30, 40 diferentes transportadoras ao longo do Brasil, e muitas delas regionais, para poder fazer esse trabalho de entrega. E isso tudo tem que estar sincronizado com a loja. Você define janelas, horários de entrega, porque a equipe ela não é elástica, ela não pode receber em tempos não acordados, né, carretas para descarga. E uma carreta também não pode ficar parada na retaguarda da loja porque ela custa, ela tem que gerar produtividade. É um belo exercício esse, mas bem planejado ele funciona, com circuitos estáticos, com tempo de drop and hook para você descarregar e trazer de volta, ou mesmo a descarga ao vivo, onde o motorista fica esperando, porque custa também a hora parada dele dentro de níveis de serviços acordados. Legal. Você teve uma grande experiência na logística comercial, né? Fala um pouquinho desse processo. Não é muito comum quando você fala ali num operador logístico, não se fala de logística comercial. Às vezes logística comercial para um operador logístico é vender, né, o serviço dele. A gente sabe. Fala um pouquinho como foi na logística comercial do Walmart, por exemplo. Tá. Eu vou dividir em dois cenários. Imagina um centro de distribuição como se fosse uma caixa. Dentro do centro de distribuição, você tem o prédio, você tem as empilhadeiras, as paleteiras, as esteiras, os racks, as pessoas, os sistemas, tudo isso é físico. A gente consegue enxergar. Quando sai para fora dessa caixa, eu chamo de logística comercial. É toda a interface com fornecedores, operadores logísticos, despachantes, transportadoras, armazéns alfandegados. Então isso tudo gera um fluxo de informação, isso gera um compromisso, uma colaboração, onde você tem níveis de serviços acordados, metas estabelecidas, para que a cadeia toda enxergue uma proposta de valor.
Então essa logística comercial... Dentro de um custo adequado para o budget dentro da de um empresa. custo adequado. E essa logística comercial, ela é extremamente negociada, então são reuniões, são parcerias, são cenários, são circuitos, diferente de uma logística interna, onde você movimenta, transporta, armazena caixas. Então é um trabalho bastante interessante, porque isso você tem administração de conflitos também, né? Porque todo mundo almeja vender, almeja ter a margem correta, ter o produto disponível no ponto de venda. Eu vou para o nosso intervalo e eu gostaria de voltar com esse assunto que é muito interessante. Voltamos já. Estamos de volta. Zé, falando um pouquinho ainda sobre negociação, né? Você acaba fazendo negociações com seus fornecedores, né? E com os fornecedores de produtos, principalmente, né? Porque ele já tem uma logística implantada, ele já tem uma cultura implantada, né? Todo o processo dele implantada. E fala um pouquinho dessa negociação, porque às vezes você tem que fazer ali também uma consultoria para ele, né? Porque o custo logístico dele pode estar lá, sei lá, 5%. Né? E você tem uma experiência que aquele custo logístico pode ser 3%, por exemplo. E é lógico que isso vai afetar o custo, né, dos produtos que você compra, uma melhor negociação. Faz parte também desse processo? Faz parte, isso é bastante interessante. Você tem varejistas que esse custo logístico não é separado, ele é integrado. Então você tem verbas que compõem a margem do produto, compõem não entregas no centro de distribuição e custo logístico, dano ao produto, e tudo isso é misturado. Muitas vezes é negociado de uma forma integrada. Mas olhando um centro de distribuição, ele tem receitas e despesas. Parte do princípio que um centro de distribuição tem 3 pontos importantes: garantir nível de serviço, ser autossuficiente financeiramente e garantir uma infraestrutura que possa permitir o crescimento da companhia. Porque planejar um centro de distribuição, um operador logístico, ou um porto de entrada, isso toma um tempo muito grande e não se destrói ou se não se desconstrói rapidamente. Então, o equilíbrio entre receitas e despesas é muito importante. E para isso o varejo lidera esse movimento buscando essas verbas. O fornecedor percebe essa economia, que ele entregando centralizado, ele tem uma grande economia quanto entregando em muitos pontos de venda. Na verdade, o fornecedor enxerga muitas vezes o varejo como um balcão, como um experimento para o seu produto, porque ele consegue entregar num ponto e rapidamente, como todos os dias saem carretas, caminhões para as lojas, ele está muito rápido no ponto de venda e você pode testar o seu produto lá. Agora, extrair esse custo do fornecedor é uma queda de braço muito grande. Imagino. Porque você tem que mostrar o seu serviço, o seu valor, a sua estrutura de transporte, entendendo que ela é adequada, que ela é competitiva, a sua estrutura de qualidade, que ela é competitiva. Você tem que abrir as suas atividades, muitas vezes usando modelos de um sistema baseado no custo por atividade. Tá? E você pega um mercado não muitas vezes preparado para isso, com pouco conhecimento. O próprio circuito, né? O próprio circuito estático, eu tive a oportunidade de participar de operações que implantou o circuito estático de grande varejista e é algo relativamente novo, né? Eu participei disso há 15 anos atrás, aproximadamente. Quando a gente fala de logística no Brasil, tudo é novo, né? Mas o próprio circuito é um exemplo disso, né? Dessa capacidade. Isso veio através do varejista para o embarcador e ele teve um ganho significativo, né, nesse tipo de operação. Né? Exatamente, você fecha o loop, né? Você sai do seu centro de distribuição, vai até a loja com o produto, a carreta não volta vazia para o centro de distribuição, ela passa no fornecedor ou no operador logístico, ela coleta material e volta para o CD e você tem praticamente o tempo todo o seu circuito completo e o veículo cheio, carregado. Né, Agora, a negociação é bastante complexa. Você tem empresas que trabalham por quilo. Bomboniere, ela gosta de falar, ela prefere falar quantos quilos ela te entregou e ela quer te remunerar
por essa métrica. Você tem empresas que trabalham com litros, você tem outras que trabalham com metro cúbico. Com unidade. Ou com caixas. Então você abrir tudo isso, estabelecer um percentual, uma cobrança correta para ser um ganha-ganha com o parceiro, toma um tempo muito grande, chega a tomar meses, e são contratos anuais. E esse contrato precisa ser revisado, porque aquele mix de produto ele pode se alterar ao longo dos meses. O próprio custo do produto ele pode sofrer influência de preço. E aquele percentual que você cobra, ele pode sofrer grandes variações. Então, é bastante interessante, mas o segredo é colaboração. É começar um trabalho. Existe um termo que a gente usa bastante, que é o CPFR também, que é um reabastecimento colaborativo, que ele analisa todo esse acordo que você fez com o teu fornecedor, para que ele perceba claramente os benefícios e essas economias e remunere adequadamente para isso. Então, isso parte muito mais do varejo do que do fornecedor, mas ele entende essa economia. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a visão do cliente OSA, né? Até acho que isso aqui para o nosso telespectador é novo, né? E quais são as aplicações? Muito bom. OSA, a gente costuma falar OSA direto. OSA é On-Shelf Availability, é disponibilidade de produto na prateleira. Hoje o sistema de reabastecimento, ele reabastece itens que são vendidos nas lojas. Que automaticamente ali no caixa já é baixado e já vai para o estoque a informação. Vai para o estoque, se você tem estocado você já entrega, ou você já tem estoque de segurança, já conhecendo os tempos de entrega do fornecedor, que são os lead times, já conhecendo o nível de serviço do fornecedor, que é ou fill rate ou OTIF. Mas se é bom ou se é ruim, né? Se é bom ou se é ruim, mas tudo é combinado. Você pode até ter um estoque virtual combinado com o fornecedor. Porque ele sabe que se todo mês você compra dele, ele não vai esperar você pôr um pedido para fabricar. Ele já vai ter esse estoque lá disponível para você. Mas é interessante que a gente imagina que tudo que está na loja é reabastecível. E não é verdade. Então você vai encontrar na época de Páscoa, encontrar um ovo de Páscoa. Ele não é reabastecível, ele é um produto sazonal. Um determinado brinquedo ou um determinado produto para um evento de carnaval, ele é sazonal. Então, um item reabastecível é aquele que você pode comprar continuamente e você trabalhar algoritmos. Com relação dentro dos históricos. Né? Dos históricos. Com relação ao OSA é bastante interessante. Imagina que você tem um produto com 100 peças na loja e você vê isso sistemicamente na sua empresa. Ele costuma vender todo dia 10 peças. Se você olhar que ele tem 100 peças, você tem um estoque suficiente na loja e você não compra esse produto de novo. E ele vende 10 peças por dia. Mas naquele dia ele não vendeu as 10 peças. E regularmente, todo dia ele vende 10 peças. Isso, na sua visão de empresa, você tem o estoque. Mas na visão do cliente, o produto não está lá porque não vendeu. Por que ele não vendeu? 2 motivos, 3, 4. Eu vou elencar 2 motivos de não ter vendido. Primeiro, o produto ele pode estar lá no estoque, lá na retaguarda da loja. E não na gôndola. Então, na visão do cliente, ele não está lá. Ele é um número menor do que a gente imagina olhando dentro da empresa sistemicamente. Ou pode ser que foi fruto de um roubo, fruto de uma avaria, e você tem que ajustar esse estoque para que o sistema possa reabastecer novamente. Existem mecanismos para isso e o fornecedor em geral, ele é parceiro e as lojas sempre recebem alertas para que fiquem constantemente olhando o seu inventário e não aguardem um inventário anual para fazer esse tipo de ajuste e evitar essa perda de vendas. Essas são, assim, para quem, nosso telespectador que quer conhecer um pouco mais de logística, muitas vezes ele fala, não, é fácil então, né? Tem um sistema que você vende 10, ele vai e ali abastece, né? Mas o grande negócio da logística, né, é a mudança, né? Porque ele muda às vezes diariamente, às vezes semanalmente, às vezes mensalmente, é o que você falou, vende 10 todos os meses, as coisas começam a mudar, tem todo um planejamento. Né, tem todo um replanejamento em cima disso. Isso é o que é muito difícil na logística. Quando a gente fala de uma área de picking, né, que você tem ABC, né, que você está ali, o produto que vende mais é o que fica mais perto, mas de repente ele para de ser o primeiro, né, e ele vai para trás. E toda essa reconfiguração de sistemas
que é muito importante, toda a inteligência, né? Porque a gente fala logística nada mais é do que inteligência pura, né? E eu acho que dentro do varejo mais ainda, né? Não pode piscar um minuto, porque senão é o que você comentou, né? A falta de reabastecimento das lojas. E você tem razão, a gente tem um jargão importante, retail is detail, o varejo é detalhe. Todo dia você tem que estar olhando, porque a dinâmica é impressionante, a elasticidade de produtos, dos mercados, dos formatos. É gigante, né? É gigante. Você teve algumas experiências, a gente conversou há pouco tempo atrás, né? E você teve algumas experiências fora do Brasil, né? Você acabou vendo algumas operações fora do Brasil. E qual a diferença do processo? O que você vê aí as diferenças entre Brasil e lá fora? Você vê muitas diferenças? A gente tem muito para melhorar, tem muito a melhorar ainda? Muitas diferenças. Não falando de estrutura, né? De infraestrutura a gente tem um problema muito sério mesmo, né? Mas acho que de processos. Tem bastante diferença. Mas mesmo falando de infraestrutura, eu tive a curiosidade de levantar 4 países que eu já fui visitar. O Brasil, claro, um deles, Estados Unidos, Canadá e China. Olhando a parte de infraestrutura, é bastante interessante. Se a gente comparar a área desses 4 países, ela é praticamente igual, o Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e os demais países praticamente com 9,1. E a gente separar só a malha rodoviária e a ferroviária... É um absurdo. E tomar como base o Brasil. O Brasil está com 250 mil quilômetros de malhas rodoviária e ferroviária. Você vai para o Canadá, ele tem o dobro. Você vai para a China, ele tem 8 vezes mais que o Brasil. E você vai para os Estados Unidos, continua investindo. E vai para os Estados Unidos, tem 18 vezes mais. Então, a multimodalidade é um ponto muito importante aqui no Brasil, que você vê muito bem aplicado lá fora. Vamos falar um pouquinho mais. Cadeia de perecíveis. Cadeia de perecíveis fora do Brasil ela é muito eficiente. Aqui você tem uma dificuldade de receber produtos perecíveis em longa distância. Você não tem um serviço, uma expertise, você tem, mas o serviço, o investimento forte na cadeia de perecíveis, e eu estou me referindo a operadores logísticos. A estrutura, estrutura, né? Mesmo. Então é muito difícil você conseguir identificar um fornecedor adequado para você ter uma abrangência de produtos perecíveis, né? Eu vou falar um pouquinho, experiência minha, então vamos pegar Estados Unidos. Estava lá numa época de extremo calor na Califórnia, né? Então é muito fácil você estalar o dedo e transportar 300 carretas de água do centro dos Estados Unidos para a costa oeste, sem se preocupar com tributos, barreiras fiscais, impostos entre estados, né? Roubo de carga. Roubo de carga, né? Vamos falar Canadá. Canadá, eu vi muitas carretas com 2 eixos traseiros, 8,5 toneladas cada eixo. E aqui no Brasil você tem 3 eixos traseiros de 8,5 toneladas, porque o nosso mercado, nossa infraestrutura de estradas é precária, nosso tipo de mercado é diferente, nós somos fortes em commodities, em grãos. Posso falar outra coisa com relação à automação. Os outros países são mais automatizados e tem algumas explicações, alguns motivos também. A mão de obra é muito cara. Então, é muito mais prático você automatizar, aproveitar a sua mão de obra mais cara para utilizar sistemas e tecnologia do que aqui no Brasil. Então, no Brasil ainda você pensa 2, 3, 5 vezes antes de colocar uma ferramenta sistêmica, porque você tem hoje uma mão de obra disponível também. Tem muito a melhorar mesmo, né? Zé, o tempo é curto, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Espero que a gente possa falar mais sobre o assunto, né? Porque acho que se a gente continuar aqui, eu tenho mais 15 perguntas para a gente fazer, né? Então, de novo, obrigado e espero que você possa voltar novamente. Ok, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa, pelo programa e espero voltar outras vezes e muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que perderam qualquer um dos nossos programas, você pode checar no nosso canal do YouTube ou na nossa página do Facebook, que é o programa Logística em Foco. Até a próxima.